Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli de Física. Estou passando aqui para nós lançarmos aí o quarto vídeo, da nossa playlist Covid-19 e hoje falaremos aqui um pouquinho sobre o lançamento oblíquo, tá? Então, para você que chegou aqui de paraquedas, tá meio perdido aí, basicamente eu aconselho a assistir o vídeo de número 3, tá? Que fala um pouquinho sobre lançamento horizontal. Foi nesse vídeo do lançamento horizontal que eu dei aí algumas considerações muito importantes para que nós possamos ainda aplicar no estudo do lançamento oblíquo, tá? Então, enfim, vamos dar início aí a essa dinâmica. Basicamente, vou explicar qual é a principal característica, qual é o ponto de partida de um lançamento oblíquo, tá certo? Então, como que você vai identificar isso? Pegou um corpinho cuja velocidade inicial, cuja velocidade de lançamento forme um certo ângulo com a minha horizontal, pronto, já é o suficiente para que você tenha o lançamento oblíquo em questão, tá? Então essa é a principal característica, vetor velocidade inicial formando um ângulo com a minha horizontal, tá bom? Dentro do estudo do lançamento horizontal, a gente adotou duas grandezas, né? Uma delas aqui era a altura, tá? E basicamente a outra grandeza que nós associamos foi o alcance, tudo bem? Então, a altura, como que vai funcionar aqui no nosso estudo? O corpinho vai, no caso, partir do solo, tá? Ele atinge uma altura máxima dentro dessa trajetória e aí ele volta para o solo, tudo bem? E aqui nós vamos ter o alcance, que é a distância do ponto de partida até o ponto de chegada, ok? Alcance horizontal e aqui altura máxima. Se vocês pararem para perceber, a velocidade ela não está pertencendo nem ao eixo X, nem ao eixo Y diretamente, né? Ela está ali, enfim, boiando entre esses dois eixos, ela está inclinada. Então, uma das coisas que você precisa fazer para o começo desse estudo é a decomposição do vetor velocidade, tá? Você vai pegar essa velocidade inicial em função desse ângulo θ, desse ângulo de inclinação, e você vai trazer um pouquinho tanto para o eixo X quanto para o eixo Y, tudo bem? E aí você vai passar a ter a V0x, que é a velocidade inicial no eixo X, e vai ter a V0y, que é a velocidade inicial no eixo Y. Então aqui está. Já desenhei para vocês a componente no eixo X e a componente aqui também no eixo Y, tá? E aí você percebe o posicionamento do ângulo θ. O ângulo θ, ele está bem coladinho, tá vendo? Com a componente V0x. E basicamente o ângulo θ está separado da V0y, né? Então como que você distribui as funções trigonométricas? O V0x, que estava coladinho com o ângulo θ, fica V0 cosseno do ângulo, tá? E o V0y, que estava separado, você utiliza V0 seno do ângulo θ. Então agora a gente vai utilizar um pouquinho desse conhecimento basicamente para análise dos eixos, tá? Então eu vou começar a analisar no eixo Y. Lembra do vídeo de número 3, né? O eixo Y você vai ter um movimento uniformemente variado, onde a aceleração do movimento vai ser em módulo igual à aceleração da gravidade local. Perfeito? Basicamente o que a gente vai começar fazendo aqui no eixo Y? Eu vou tentar observar a altura máxima atingida por esse corpo, tá? E um dos grandes erros aí da galera é dizer o seguinte: quando eu saio dessa região, do ponto de lançamento, eu vou chegar no ponto de altura máxima com velocidade igual a zero. Gente, muito cuidado. Lembra que você fez a decomposição da velocidade V0 tanto no eixo Y quanto no eixo X, tá? Um dos grandes fatores que incentivam, esse movimento é a aceleração da gravidade, que tende a atrair esses corpos para o centro da Terra. Bacana? Então, olha só o que vai acontecer. Lembra de como ficou a decomposição da velocidade inicial, e basicamente você tinha no eixo Y uma velocidade inicial para cima, verticalmente para cima. Só que olha quem está apontando para baixo. É a gravidade. Então, o que você acha que vai acontecer? É bem provável que essa aceleração da gravidade reduza, ao passar do tempo, essa componente aqui na vertical. Tá? Então você vai sofrer basicamente um processo de frenagem. Você vai diminuindo até chegar num ponto de altura máxima sem a componente vertical dessa velocidade. Por outro lado, essa aceleração da gravidade ela não vai atuar sobre o V0x, sobre a componente horizontal. Então quando você chega nesse ponto de altura máxima, a velocidade da bolinha não é nula,
O que vai acontecer é que a componente vertical dessa velocidade vai ser de fato igual a zero, mas a componente horizontal dessa velocidade vai continuar sendo a mesma. É aquela história, no eixo X, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, você vai perceber que não é um movimento uniformemente variado. É apenas um movimento que uniforme. Ou seja, se o V0x apareceu aqui, isso quer dizer que em todos os pontos da trajetória, esse V0x vai aparecer na horizontal. Quem vai sofrer modificações, né, é o V0y por causa da aceleração da gravidade. Então, olha o que está acontecendo aqui. Quando eu vou para o ponto de altura máxima e eu utilizo a equação de Torricelli, né, vou colocar aqui, ó, velocidade final no eixo y ao quadrado, tá? Quando eu estou lá em cima, é igual V0y ao quadrado, e V0y você já sabe que vale o V0 seno do ângulo θ, tranquilo, mais 2 vezes a aceleração. Quem eu coloco no lugar da aceleração? Menos g, tá? Isso vezes o meu ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Como eu estou observando no eixo y, fica a altura final menos a altura inicial. Percebam, acabei de dizer para vocês que a componente da velocidade vertical no ponto de altura máxima tem que valer zero, tudo bem? E eu saí do solo, né? Considerando isso, a minha altura inicial também vai ser nula. Portanto, aqui nós temos zero, né, da velocidade no eixo y nessa altura máxima, tá? A velocidade inicial é o V0 seno, só que tem que lembrar que está elevado ao quadrado, mais com menos vai dar menos 2gh, tá? Onde h é a minha altura máxima. Essa parcela que está negativa, eu passo para o outro lado da equação, vai vir positiva, né? Então, 2gh é igual a V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo θ, tá? Então, para você descobrir essa altura máxima atingida, você vai manter esse carinha aqui, ó, de um dos lados da equação, e você vai levar o 2g, né, 2 vezes a aceleração da gravidade, dividindo, tá? Então tá aqui uma estrutura muito útil para você calcular qual é a altura máxima atingida, né, a partir da velocidade inicial desse lançamento e a partir também de conhecimento sobre esse ângulo θ, tranquilo? Então aqui eu vou colocar um exemplo para vocês bem prático, onde eu pego um corpinho, que eu lanço ele, né, uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a minha horizontal. E eu vou pedir para vocês qual é a altura máxima atingida. Dá um pause aí no vídeo e tenta resolver. Então, aqui está, já fiz as substituições necessárias, né? No lugar de V0 eu coloquei o 20, no lugar do G eu já coloquei o 10, e no lugar do seno do ângulo θ, seno de 30 é 1 sobre 2. Não pode esquecer que alguns termos aí estão elevados ao quadrado, bacana? E a partir daí, né, basicamente a gente desenvolve 20 ao quadrado é o 400, 2 vezes 10 é o 20, 1 sobre 2 ao quadrado é 1 quarto. Então nós vamos ter aqui 400 dividido por 4, que vai ficar o 100 em cima, 100 dividido por 20, nós vamos ter uma altura máxima aí atingida de 5 metros, perfeito? Uma outra situação que a gente pode ainda estar trabalhando, né, é em relação a essa estrutura aqui, V igual a V0 mais AT. Ainda analisando, né, até o ponto de altura máxima, tá? Então, lembra, essa velocidade final é o VY, que no ponto de altura máxima vale zero, né? A gente já fez esse exemplo aqui na equação de Torricelli, tranquilo? V0y continua sendo um V0 seno, a aceleração vai ser o menos g, e esse tempo aqui eu vou chamar de TS. Caralho, o que seria esse TS? É o tempo de subida até a minha altura máxima, tranquilo? Então, basicamente, como que a gente organiza isso daqui? Mais com menos vai dar menos, então essa parcela negativa vai passar para o outro lado da equação positiva, tá? Então, gravidade vezes tempo de subida é igual a V0 seno do ângulo θ. E aí, basicamente, para nós calcularmos o valor do tempo de subida, né, do tempo que eu preciso para sair daqui de baixo e chegar até essa altura máxima, eu vou utilizar V0 dividido por G, multiplicado pelo seno do ângulo θ, pelo seno do ângulo de inclinação, tá bom? Aqui eu já coloco para vocês uma situação-problema com os mesmos dados, né, do que eu fiz anteriormente. Se eu lanço com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, se eu formo um ângulo θ de 30 graus com horizontal, qual vai ser o tempo de subida, né, ou seja, desse ponto de lançamento até o ponto de altura máxima? Então, pause o vídeo, tente resolver e já eu posto a resolução aqui. Então aqui cabe a mim fazer a substituição dos valores, né? Então no lugar de V0 coloquei o 20, no lugar do G
coloquei o 10 e o seno do ângulo θ de novo aparece aí como 1 sobre 2, tá? Então, 20 vezes 1 vai dar o 20, 10 vezes 2 vai dar 20, então 20 sobre 20. Isso me faz concluir que o tempo que eu levo para subir, para chegar nessa altura máxima, é de 1 segundo, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse exemplo aqui e eu vou te fazer uma consideração muito importante, um bizu super especial, que você tem que levar para o resto da sua vida, tá bom? O nosso bizu vai ser em relação ao seguinte, eu estou partindo desse ponto do solo, tá? E eu estou chegando ao mesmo referencial, né? Enfim, o que eu vou dizer para você? Quando isso acontecer, eu vou dizer que o tempo de subida corresponde ao tempo de descida, ou seja, tempo de subida tem que ser igual ao tempo de descida, tá? Só que o tempo de subida a gente já calculou dessa forma. Então, o tempo total para eu sair dessa posição e chegar até essa outra posição, até o meu outro extremo, né? Vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida, só que você sabe que esses dois caras são iguais, tá? Então, é como se eu somasse 2 vezes isso daqui, tá? Ou seja, o meu tempo total Tzão, né? Vai acabar sendo 2 vezes V0 sobre G multiplicado pelo seno do ângulo θ, tá bom? Uma outra dica super especial que eu te passo é a seguinte, ó. Basicamente, quando você fala do lançamento oblíquo, você olha daqui até aqui, tá? Mas eu vou te pedir o seguinte, tente analisar o movimento dessa altura máxima em diante. Se você parar para perceber, na altura máxima você não tem nenhuma velocidade vertical, mas você tem uma velocidade horizontal. Cara, isso aqui é muito parecido com o estudo do lançamento horizontal, não é? Então, no estudo do lançamento horizontal, eu te disse que o tempo para você fazer esse movimento, né, é raiz quadrada de 2h, tudo isso sobre a gravidade. Então, o que eu posso concluir? Bom, se o cara me der a altura do movimento se ele me der a altura máxima desse movimento, eu automaticamente já sei calcular o tempo de descida. E aí, se eu sei o tempo de subida, se eu sei o tempo de descida, é só pegar esse valor e multiplicar por 2, né? Que eu vou descobrir também o meu tempo total. Então, cara, ele quer dizer que isso daqui, né, 2h, raiz de 2h sobre G, é igual a isso daqui? Bom, sim. E se você igualar, eu te dou essa missão para você fazer em casa, né? Se você igualar essas duas estruturas, você vai tentar descobrir o valor de H, que a gente acabou de provar pela equação anterior, pela equação de Torricelli, tá bom? Então fica a dica, se você quiser aí se aventurar, pode testar, tá? Então se você iguala esse tempo de descida com esse tempo de subida, vai dar a estrutura da altura que a gente já acabou de calcular, tá certo? Então já sendo um pouquinho mais direto, né? Quando eu falo aqui do nosso eixo X, quando eu falo desse movimento, eu vou esquecer um pouquinho, né, a ideia da altura e vou me atentar no alcance, tá? Então lembrando, no eixo X, essa componente da velocidade horizontal, ela aparece em todos os pontos da trajetória, ela não sofre variação. Então nesse eixo eu considero que nós tenhamos um movimento uniforme, tudo bem? Então, no movimento uniforme, né, velocidade média, ΔS por ΔT, esse ΔT está dividindo de um dos lados da equação, você pode manipulá-lo, passar para o outro lado da equação, ó, multiplicando. Então eu digo que o ΔS, né, que o deslocamento, vale velocidade vezes intervalo de tempo, tá? Se eu tratar esse deslocamento como o meu alcance horizontal, eu tenho que tratar essa velocidade aqui como V0x e esse ΔT como o tempo total, que seria aquele cara do tempo de subida mais tempo de descida. A gente já acabou de calculá-lo, tá? Então, olha só, esse alcance horizontal, portanto, no lugar do V0x, tá aqui, ó, V0x é o V0 cosseno, tudo bem? E no lugar do tempo total é 2V0 sobre G, isso tudo vezes seno do ângulo θ. Então, cada corzinha que eu coloquei ali para você representa uma substituição que eu fiz, tudo bem? Organizando os termos, né, você percebe que V0 vezes V0 vai te dar o V0 ao quadrado, tá? Tudo isso aqui, ó, sobre a gravidade. E aí eu ajeitei no cantinho, no final da minha equação, o 2 seno do ângulo θ com o seno do ângulo θ. Para quem não entende muito de trigonometria, provavelmente parou por aqui, né? Então, a gente consegue ainda enxugar mais essa estrutura, tá? Eu consigo fazer uma substituição trigonométrica no lugar desse 2 seno θ cosseno θ. Esse produto tem uma equivalência a um arco duplo, né? Ou seja, ao seno de 2θ.
Ou seja, se eu pego, por exemplo, considero que o θ seja de 30 graus. Quando eu trabalhar no alcance, vai aparecer um seno de 60, de 2 vezes o 30. Tudo bem? Então eu preciso que vocês conheçam essa estrutura do meu alcance, porque é a partir daqui que eu vou trabalhar também com a ideia de alcance máximo, tranquilo? Agora, para esse alcance ser máximo, eu vou imaginar o seguinte, eu vou tentar lançar uma bolinha com uma mesma velocidade inicial, tudo bem? É sujeito a uma mesma aceleração da gravidade, só que o que eu vou fazer para tentar descobrir um alcance máximo é variar o ângulo de lançamento, tá? Então a minha variável aqui para descobrir esse alcance máximo, tá certo? Vai ser o meu ângulo, vai ser a minha função trigonométrica. Então observa, aqui eu tenho uma função seno, tá? Toda função seno ela é compreendida entre -1 e +1. Então, para eu ter um máximo alcance, eu preciso ter um máximo valor do seno do ângulo, tá? E o máximo valor para o seno é +1, é 1, tá? Então, o que acontece? Qual é o ângulo que possui seno igual a 1? É o 90 graus. Aí o que eu vou fazer? Para, cara. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2θ e vou dizer que 2θ corresponde a 90 graus. Se 2θ igual a 90, bom, o ângulo θ que permite um alcance máximo vale 45 graus. Agora, já munido dessa informação, né, do alcance máximo ser quando o ângulo θ vale 45 graus, se você substituir, então, seno de 2 vezes 45 é o seno de 90, então essa partícula aqui toda, né, seria igual a 1. Então, o alcance máximo vai ser apenas V0² dividido por G. Lembra da estrutura da altura máxima, né, que um corpo pode atingir? A altura máxima é igual a V0² sobre 2G, isso tudo multiplicado pelo seno ao quadrado do ângulo θ. Percebam, existe aqui ó, o V0² sobre G. E V0² sobre G é justamente o meu alcance máximo, não é? Então, ó, eu vou substituir aqui, vai sobrar o alcance máximo, tudo isso sobre aquele 2, tá? Multiplicado pelo seno ao quadrado, que o ângulo vale 45, né? Então, raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Então, a minha altura máxima é igual ao alcance máximo sobre 2. Quando eu elevo esses dois carinhas aqui ao quadrado, dá 2 sobre 4, tá? 2 corta com 2. Então, a gente chega a uma relação muito importante dentro da análise do alcance máximo, né? Então, quando você está com um ângulo de 45 graus, a altura máxima atingida vale o alcance máximo dividido por 4, ou, né, em outras palavras, o alcance máximo é o quádruplo, né, dessa nossa altura máxima, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham aí gostado dessa aula. Compartilhe com todos os seus amigos.